Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito sobre o que é, uma pessoa analfabeto, né? Então, você vai aprender realmente, o que significa uma pessoa analfabeta. Porque nós temos aí pessoas que se diz cristão, que se diz ser cristão, que fica humilhando realmente aquelas pessoas, que são analfabetas. Mas, irmão Roberto, o que é uma pessoa analfabeta, então? É o que você vai aprender de uma vez por todas. Porque essas pessoas, elas não estudam, não procuram estudar o significado. E fica humilhando, os nossos irmãos aí de analfabeto e essas coisas assim. Isso não é tipo de um cristão do Senhor, tá certo? Então, nós temos também o chamado analfabeto funcional, que também você vai conhecer. São duas coisas diferentes uma da outra. Por exemplo, os ateus, em questão da Bíblia, eles são analfabeto funcional. Eles não compreendem o que lê sobre as coisas espiritual de Deus. Eles jamais podem compreender sobre questão da Bíblia, tá? Então, eles são analfabeto funcional. Tá bom? Então vamos conhecer aqui, olha só. Então você vai saber aqui uma pessoa analfabeta, olha só. O analfabetismo é a qualidade de analfabeto, uma palavra de origem latina, que se refere àquela pessoa que não sabe ler e nem escrever, ok? Então a pessoa analfabeta, ela não sabe nem ler e nem escrever. Então, essas são as pessoas analfabetas. Deu? Quem está me entendendo aí? Compreendeu? Exatamente. Então, essas pessoas não têm o direito de estar humilhando essas pessoas. Esses cristãos aí que ficam humilhando, chamando de analfabeta essas pessoas. Certo? Então, vamos agora para aqui, como diz aqui. Analfabeto, que ou que não sabe ler nem escrever, que ou que desconhece o alfabeto, que ou que é ignorante. Então é assim, amado, uma pessoa que ela é ignorante é aquela pessoa, ela não quer nem estudar, ela não quer conhecer o analfabeto, o alfabeto, ela não quer conhecer. Então são chamados de pessoa ignorante. Ela não quer aprender a ler, ela não quer aprender, nem escrever. Então, essas pessoas, são chamadas aí de ignorantes. Tá certo? Então, uma pessoa ignorante é dessa forma, é que não quer aprender a ler e nem escrever. Tá certo? Vamos lá, olha aqui. Então, vamos aqui para o analfabeto funcional, sobre o que é analfabeto funcional, que diz assim: em resumo, o analfabeto funcional tem a dificuldade de ler um texto e fazer a sua interpretação. Mesmo conhecendo números e letras, muitas crianças sofrem com esse problema. Por conta disso, apresentam um baixo desempenho escolar. Ainda que use o termo para referir-se a quem não consegue realizar. Bom, amado, como você já viu aqui, ok? Então, olha só. Uma pessoa analfabeto funcional é aquela pessoa que não consegue compreender o texto que lê, Tem dificuldade de ler um texto, e de interpretação, de interpretar o texto. Tanto faz, Tanto faz textos bíblicos como textos que tem em livros, em livros. Então, uma pessoa analfabeto funcional, tá certo? São exatamente os ateus que não conseguem compreender o texto bíblico, porque eles contradizem. Bom, vamos deixar os ateus de lado, porque os ateus não creem em Deus, Não creem em Deus, não creem em nada da Bíblia. Então, eles nunca podem compreender o texto bíblico. Então, são chamados de analfabeto funcional, tá bom? Então, são duas coisas separadas. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui.
Então vem aqui, né, que é sobre questão ainda de analfabeto funcional. Diz assim, né, que ainda, né? Nesse caso, pode-se falar de analfabetismo funcional. Isto é, a capacidade para compreender as ideias explícitas de um texto, emitir um juízo crítico sobre as mesmas, ou seja, o analfabeto funcional consegue pronunciar e descodificar as palavras escritas, ok, amado? Então é isso que vocês acabaram de realmente compreender. O analfabeto, ele não sabe ler e nem escrever. Esses são chamados analfabeto, ok? Então é isso aí. Então busque lá no Google o que significa analfabeto e depois você vê lá o que significa analfabeto funcional, ok? Então essas pessoas aí que você vê humilhando, né, os irmãos aí analfabeto, que eles chamam de analfabeto. Não, irmão. Se você sabe ler, se você sabe escrever, não que você é um professor, né? Claro que muitos erram também palavras, mas você não é uma pessoa analfabeta. Você que sabe pelo menos escrever e sabe ler. Você não é uma pessoa analfabeta, ok? Então essas pessoas não têm entendimento, não buscam conhecer, né? Não buscam inteligência de aprender. Então eles querem esculhambar e humilhar os nossos irmãos, chamando de analfabeto, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês e até mais.